E aí, turma, tudo bem? Turma, eu vou corrigir agora a lista sobre triângulos retângulos, certo? Então, sem perder muito tempo, lembrando que aqui é a mesma lista que eu corrigi na aula ao vivo, tá? Mas como muitos alunos tiveram problema e a gravação não ficou muito boa para postar ela, aí eu vou corrigir de novo, tá bom? Para todo mundo, certo? Então, ó, determine x nos casos. A gente quer saber, ó, quem é esse x aqui, tá? Nesse triângulo aqui grande, vamos olhar só para ele grande. Eu tenho esse carinha aqui, ó, que eu vou chamar ele de C, tá bom? Esse aqui, ó. Eu tenho esse tamanho aqui, ó, que eu vou chamar ele de Bzinho, tá bom? B minúsculo, tá? E esse cara aqui, ó, ele é a altura do triângulo, tá? Então, eu tenho um triângulo de fora, grande. O B e o C, ó, o C é um cateto, tá? O B, ele é outro cateto, tudo bem? No meu triângulo, o C é um cateto e o B é outro cateto. Tá vendo que no meu triângulo tem um ângulo de 90? Não é esse aqui dentro do triângulo, não. Esse aqui é da altura, ó. Esse ângulo aqui do triângulo grande. Esquece esse x por enquanto, tá vendo? Triângulo grande. Esse ângulo aqui, ó, de 90 graus, se você parar nele e for olhar pra cá, você vai enxergar todo esse tamanho aqui, ó. 4 mais 9, tá? Você vai enxergar todo esse tamanho aqui, ó. Correto? Todo esse tamanho, tá? O ângulo de 90, desculpa só pelo barulho, tá? Que é o cachorro aqui, ó. O ângulo de 90, ele enxerga todo esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui do triângulo, não esse aqui da altura, esquece esse aqui, tá? O ângulo de 90, ele enxerga todo esse lado aqui, que eu vou chamar ele de A, tá? Só que o lado que o ângulo de 90 graus enxerga, sempre, ele é a hipotenusa. Tá bom? Então, qual é a hipotenusa desse triângulo grande? É esse lado aqui, ó, 4 mais 9. Por quê? Porque o ângulo de 90 graus enxerga ele, tá bom? Então, se esse aqui é a hipotenusa, os outros dois são os catetos, sempre, tá? Então, como que eu descubro quem é a hipotenusa? Eu vejo o ângulo de 90 graus do triângulo e olho o lado que ele está enxergando. Ele enxerga todo esse lado aqui, ó, tá? É esse carinha a hipotenusa. Tudo bem? Esse aqui, ó, tá vendo o cateto C? Na hipotenusa, que é esse aqui, ó, se você colocasse uma lâmpadazinha aqui em cima, ele ia fazer exatamente essa sombra aqui da altura, ó. Tá vendo? Esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui que tem tamanho 4, ele é exatamente a sombra do cateto C na hipotenusa, tá vendo? Eu tenho a hipotenusa que é todo, e esse tamanho 4 é como se fosse a sombra desse cateto, tá? Então, esse tamanho 4 aqui, ó, esse tamanho 4, esse quartinho aqui, ele representa, ó, vou colocar aqui pro lado, a projeção, tá, do cateto C, tá bom? O 4, ele é a projeção do cateto C, é como se fosse a sombra do cateto C aqui embaixo, nesse, né, hipotenusa, tá bom? Da mesma forma que o 9, vou colocar aqui também por cima, da mesma forma que o 9, ele é a sombra, que é esse tamanho aqui, ó, ele é a sombra do cateto B, tá? Então, a gente chama ele também de projeção do cateto B, tá bom? Eu estou só identificando cada elemento, tá? Vou fazer isso nessa primeira questão, e nas outras a gente já usa, tá bom? Então, ó, eu tinha o meu triângulo antes, certo? Tinha o meu triângulo.
Esse lado aqui, ó, ele é um cateto. Os dois lados aqui são cateto. O 90 graus enxergar hipotenusa, tá? Aí, ó, esse tamanho aqui, 4, ele é como se fosse a sombra do C, aqui embaixo, tá? Então, a sombra do C a gente chama de projeção do cateto C. Esse tamanho 9 é como se fosse a sombra do B, tá? É como se fosse a sombra do B. Se eu colocar essa lanterninha aqui em cima, ele ia fazer essa sombra aqui, ó, de tamanho 9. A sombra do B é a projeção do cateto B, tá bom? Vamos estudar mais o nosso triângulo. Esse daqui, ó, o X, ele é a altura, tudo bem? Então, ele chega aqui do outro lado na hipotenusa formando 90 graus, tá? A altura sai do vértice ao outro lado, sempre formando 90 graus, tudo bem? Se ele forma 90 graus desse lado, do outro lado também é 90 graus, tá bom? Do outro lado também é 90 graus, tudo bem? Agora, ó, eu vou ver esse ângulo aqui, ó. Vou pintar esse ângulo de azul, tá bom? No triângulo grande. E vou pintar, por exemplo, esse é o triângulo aqui do triângulo grande de preto. Tá? Professor, quanto medem os ângulos? Não me interessa quanto medem, tá bom? Só botei de azul aqui e de preto para dizer que os ângulos são de medidas diferentes. Tudo bem? Então, ó, aqui eu tenho um ângulo azul e aqui eu tenho um ângulo preto, no triângulo grande, tá? Então, no triângulo grande, eu tenho um ângulo de 90 graus, ó, 90 graus, um ângulo azul, tá? E um ângulo preto. Perfeito? Aí, ó, a altura, vamos com calma, tá? A altura, x, ele divide o triângulo grande em dois triângulos. Nesse triângulo C, de lado C, de lado x, de lado 4, que é o triângulo menor. E esse triângulo médio, que é o triângulo de lado x, lado B e lado 9, tá? A altura divide o triângulo em dois. Um pequenininho aqui, ó, e um grande. Perfeito? E um grande. Então, ó, nesse triângulo pequeno, olha o triângulo pequeno. Eu tenho um ângulo azul e um ângulo de 90 graus, tá? No pequeno, um ângulo azul e um ângulo de 90 graus. No grande, ó, no grande, eu tenho o mesmo ângulo de azul e um ângulo de 90 graus, tá? Então, no triângulo pequeno e no triângulo grande, eu tenho um azul e um de 90 no pequeno, um azul e um de 90 no pequeno, no grande, tá? Os dois têm um azul e um de 90. Então, como os dois têm dois ângulos iguais, que é esse aqui que é comum, e esse de 90 do pequeno e esse de 90 do grande, eles são semelhantes. Dois ângulos iguais, o pequeno é semelhante ao grande, tudo bem? Se eles têm dois ângulos iguais e são semelhantes, esse carinha aqui, ó, que falta no pequeno, esse de 90 é do grande. Esse que falta no pequeno, como ele é semelhante ao triângulo grande, ele tem que ser exatamente o mesmo ângulo. Vou fazer aqui de preto, ó. Ele tem que ser exatamente o mesmo ângulo do que tem lá do outro lado no preto. Porque se eles são semelhantes e já tem dois ângulos iguais, o terceiro tem que ser igual também, tá? Então, esse ângulozinho aqui do preto, ó, do triângulo pequeno, ele é igual a esse cara aqui, tá? Porque os triângulos são semelhantes. Ele já tem um de azul que é comum e os dois têm um de 90 graus. Esse daqui do pequeno que falta, um ângulo do pequeno, outro ângulo do pequeno. Esse que falta tem que ser igual a esse carinha aqui, tá? Do mesmo jeito desse triângulo aqui, ó. Tudo bem? O triângulo médio, que é esse daqui, ó, ele tem um de 90 e um ângulo preto, que é comum dele e do grande. E o grande, que é esse maiorzão, ó, ele tem um ângulo preto e um de 90, tá?
Então, esse médio e o grande, eles têm dois ângulos em comum. Quais são? O de 90, ó, de 90 do médio, o de 90 do grande e o ângulo preto, tá? Então, se eles têm dois ângulos em comum, pelo caso ângulo-ângulo, esse médio, ele é igual ao grande, semelhante ao grande, tá? Então, se o médio tem um ângulo de 90 e o ângulo preto, esse outro ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, que falta no triângulo médio, tá? Ele é igual ao azul. Por que ele é igual ao azul, professor? Porque se o triângulo médio é semelhante ao grande, e ele já tem um ângulo de 90 igual, e o ângulo preto igual, então esse terceiro aqui que falta no médio tem que ser igual ao terceiro do triângulo grande. Tá bom? Resumindo tudo, quando você traça a altura, tá? Esse ângulo que forma aqui no triângulo pequeno, ele é igual ao ângulo que está faltando no grande. E esse ângulo aqui, ele é igual ao azulzinho, tá? É como se ele fizesse um X, tá? Então, esse azul é igual ao ângulo do outro lado. E esse pretinho é igual ao ângulo do outro lado. Tá bom? Descer aqui um pouquinho. Certo, professor. Então, no que é que isso vai me ajudar? Vai te ajudar que tu não vai precisar decorar fórmulas, tá? Tu vai poder usar direto a semelhança de triângulos, tá? Então, vamos resolver direto. Até aqui a gente só estudou o triângulo, agora vamos resolver direto. Por exemplo, esse triângulo médio, tá? Esse triângulo médio, ele tem um azul e um ângulo preto. O triângulo pequeno tem um ângulo azul e um ângulo preto, tá? Então, ó, pelo caso ângulo-ângulo, os triângulos, tá? Os triângulos, vou chamar aqui, ó, de pequeno, esse, e de médio, tá? Os triângulos pequeno e médio são semelhantes, tá? Mais uma vez, por que o triângulo pequeno e o triângulo médio são semelhantes? Porque eles têm dois ângulos iguais, ó. O ângulo azul e o ângulo preto. Tá bom? Certo? Então, ó, eu só uso semelhança. Eu não quero descobrir o x, então eu vou pegar o pequeno e o médio. Por exemplo, o ângulo azul enxerga quem no triângulo pequeno? Ele enxerga o x, tá? No triângulo pequeno, o ângulo azul enxerga o x. No triângulo médio, quem é o ângulo azul? É esse cara aqui, ó. Ele enxerga quem no triângulo médio? Ele enxerga esse tamanho. Se você para aqui no ângulo azul e olha para cá, você vai enxergar o 9 no triângulo médio, tá? Então, enxerga o 9. Isso aqui é igual o ângulo preto, tá? O ângulo preto, ele enxerga quem no triângulo pequeno? Ele enxerga o 4, tá? Então, você vem aqui, ó, 4. Só semelhança de triângulo. Eu usei o preto, né? O ângulo preto enxerga 4. E o ângulo preto no outro triângulo médio, ele enxerga o x, tá? Aí ficou fácil, né? Tá? X vezes x, x ao quadrado, igual 9 vezes 4, 36. Tá? Daí, ó, x é igual, esse carinha aqui ao quadrado passa para o outro lado como raiz, tá bom? Logo, o x é igual a raiz de 36, que é 6. Tá bom? Então, ó, sem usar fórmula, sem nada,
só semelhança de triângulo, só descobrindo quais são os ângulos iguais, eu achei o meu x, tudo bem? Só que eu poderia usar uma daquelas formas que eu achei no vídeo, tá? Qual fórmula eu poderia usar? Eu poderia usar, ó, que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos, tá? Essa daqui, ó, é uma das formas que a gente viu, tudo bem? É uma das formas que a gente viu. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos, tá? Quem é a altura do nosso triângulo? X. A altura ao quadrado seria o quê? X ao quadrado, ó. Tá vendo aqui, ó? A altura ao quadrado seria x ao quadrado. Aí é igual ao produto das projeções dos catetos. Quem são as projeções? São o 4, ó, que é a sombra do cateto C, e o 9. Qual é o produto? 4 vezes 9, que dá 36. Tá aqui, ó. Então, se você souber a fórmula, você já começaria direto daqui, ó. Tá? Direto daqui, sem fazer semelhança. Professor, eu não consigo decorar as formas. Não precisa. Descobre quais são os ângulos iguais, tá? Tem a altura. Esse carinha aqui, ó, ele é igual a esse e o preto é igual ao outro que falta. Aí você usa a semelhança e descobre. Tudo bem? Bom, pessoal, a letra B, para a gente encontrar o X, tá? Vamos, para não ter erro, vamos identificar quem é todo mundo aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus no meu triângulo grande, tá? Eu tenho um triângulo grande, tenho um ângulo de 90 graus, então ele é retângulo, tá? Esse carinha aqui, ó, ele tá saindo do vértice até o outro lado, só desculpa pelo barulho aí, tá? Ele sai do vértice até o outro lado e forma 90 graus, tá? Quem sai do vértice até o outro lado formando 90 graus, ó, é a altura, tá? Sai do outro vértice até formar 90 graus do outro lado. Aqui é um vértice, chega a 90 graus, tá bom? Então, se é a altura, lembrando que o ângulo de 90 graus, ele está enxergando todo esse lado aqui, ó. O ângulo que o 90 graus, o lado que o 90 graus enxerga, que é esse cara aqui todo, ó. O ângulo que o lado que o 90 graus enxerga, que é esse lado todo aqui, ele sempre é a hipotenusa, tá? Ângulo de 90 graus enxerga um lado, e esse lado que o ângulo de 90 graus enxerga, a gente chama ele de hipotenusa, tá? Se ele é hipotenusa, esse carinha aqui, ó, que eu vou dizer medida C, esse aqui, ele é um cateto, sempre assim, ó, cateto. E esse outro carinha aqui, esse outro lado, que eu vou chamar ele de B, ele é o outro cateto, tá? Ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus, enxerga um lado. Esse lado que é enxergado pelo ângulo de 90 graus é hipotenusa. Se esse é hipotenusa, os outros dois são catetos, tá? No triângulo grande. Por exemplo, esse triângulo médio aqui, ó, ele tem um ângulo de 90 graus aqui, não tem? Ele também é retângulo. O ângulo de 90 graus enxerga quem? Esse lado aqui que eu chamei de C, tá? Então, nesse triângulo médio, esse lado C não é cateto, ele é a hipotenusa desse triângulo médio. Por quê? Porque ele é enxergado pelo ângulo de 90 graus, tá? Então, hipotenusa do triângulo, porque ele está sendo enxergado pelo o ângulo de 90, ele está oposto ao ângulo de 90, está na frente, esse aqui é a hipotenusa.
Nesse triângulo médio, quem está oposto a ângulo de 90 graus, na frente, é o C, ó. Esse é o hipotenusa do triângulo médio, tá? Mas não é o caso. Então, ó, cateto, cateto e hipotenusa, tá bom? Aí, ó, eu tenho um cateto e a sombra dele aqui, ó. Esse tamanho 12, o tamanho da altura. A altura toca nesse ponto aqui, ó. Chama, por exemplo, ponto D, tá? A altura toca nesse ponto aqui D. Então, esse tamanho aqui, ó, que fica embaixo do cateto C, esse tamanho aqui, ó, que é o 12, ele é a projeção do cateto C. Tá bom? Do ponto que a altura toca até aqui, ó, que fica embaixo do cateto C, ele é a projeção do cateto C. O X, ele não está embaixo do cateto B, esse é o cateto B. Aí tem a altura. Quem está embaixo do cateto B é esse carinha. Se ele está embaixo, é como se ele fosse a sombra. Ou seja, o X aqui, no nosso caso, ele é a projeção do cateto B. Eu estou só identificando todo mundo. Tudo bem aí? Certo? Agora, o triângulo grande tem esse ângulo aqui, né? Não importa a medida dele. Tá bom? Não importa. O que importa é eu saber que esse ângulo, ele é igual ao carinha que está lá do outro lado da altura. Que é esse aqui, ó. Tá bom? Esse ângulo tem altura, ele fica do outro lado da altura. Pronto. Não interessa saber quem é. Esse outro ângulo aqui do triângulo grande que está faltando, ó. Tá vendo ele aqui? Esse carinha que está faltando. Não importa quem é, mas eu sei que ele é o cara que fica do outro lado da altura. Lá em cima. Tá bom? Ajeitar aqui para ficar mais... Aqui. Tá bom? Soma o ângulo preto e o ângulo azul, ele dá um ângulo de 90 graus. Tá bom? Então, eu tenho um ângulo azul aqui, tenho uma altura. Esse cara que está do outro lado da altura lá em cima é igual ao ângulo azul. É tipo cruz credo, tá vendo? Esse ângulo preto é igual ao ângulo preto lá em cima do outro lado. Perfeito? Vou usar a fórmula, tá bom? Vou usar a fórmula. Qual fórmula que eu vou usar? A altura ao quadrado é igual ao produto dos das, vou agitar aqui mesmo por cima, tá? Das projeções dos catetos, tá? A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos. Perfeito? Então, quem é a altura no nosso caso? 6. Então, a altura ao quadrado seria 6 ao quadrado. Seria não, né? É 6 ao quadrado, tá? Ele é igual ao produto das projeções dos catetos. Quem são as projeções? São 12 e x. Então, o produto deles é 12 vezes x, tá? Aí, ó, 6 ao quadrado, 36, 12 vezes x, 12x. Vou só trocar de lado para ficar mais organizadozinho, tá? Mas é a mesma coisa, ó. 12x igual a 36. Só mudei de lado os dois, tá? Só inverti. 36 é igual a 12x, 12x é igual a 36, tá? Agora, o 12 que está multiplicando, ele passa dividindo. Tudo bem?
Então, 36 dividido por 12, nosso x é igual a 3, né? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Tá bom? Então, sem usar ângulos, sem usar semelhança, só sabendo quem é cada um, você já tem que a altura ao quadrado é a projeção dos catetos. Tá? De novo, professor, eu não lembro das fórmulas. Tá bom? Eu não lembro das formas. Sem problema, você usa a semelhança. Você não já sabe quem são os ângulos iguais? Concorda? Você já sabe quem são os ângulos iguais. Agora é só montar. Tudo bem? Como assim, ó? Vou botar de verde, tá? O de verde é por semelhança. Vou pegar o ângulo azul. O ângulo azul no triângulo médio enxerga quem? 6. Concorda? 6. O ângulo azul no triângulo pequeno enxerga quem? X. Tá? O ângulo azul no triângulo médio enxergou 6. Ah, eles são semelhantes porque tem dois ângulos iguais, tá? Azul, azul aqui em cima, preto, preto aqui, ó. Tá bom? Então, o ângulo azul enxerga o 6, o ângulo azul enxerga o x, tá? 6 sobre x. Tudo bem? O ângulo preto, nesse triângulo médio, ele enxerga o 12, tá vendo aqui? E o ângulo preto enxerga o 6, tá? Como que eu montei isso aqui, ó? De onde que eu tirei isso aqui? Da semelhança. Eita. Da semelhança entre os triângulos médio e o pequeno, tá? Então, isso aqui saiu da semelhança dos triângulos médio e pequeno, tá? Só que não faz diferença. Por quê? Porque 6 vezes 6, mesma coisa de 6 ao quadrado, que é 36. 12 vezes x é 12x. Então, se você não sabe a fórmula, você fizer por semelhança, ou você souber a fórmula e fizer, esses dois aqui, ó, vai ser igual, tá? Você acha os ângulos iguais, que a altura divide eles. Esse aqui é igual ao cara que está lá do outro lado, que é o azulzinho. Esse preto aqui do ângulo, triângulo grande é igual a quem está lá do outro lado da altura, tá? Aí você faz por semelhança normal. No fim das contas, vai sempre sair o mesmo resultado, ó. 6 vezes 6, 6 ao quadrado, que é 36. 12 vezes x, 12x, tá? Então, com a fórmula, essa daqui é a fórmula, tá? Ou por semelhança, você sempre chega no mesmo resultado, tá? Professor, por que o senhor está escolhendo o ângulo azul e o preto? Não importa. Você conseguindo descobrir uma relação entre os ângulos, você poderia usar esse aqui também, ó. Aqui é o de 90, tá? Se é 90 de um lado, ele é 90 do outro. Por que que eu não usei esse? Porque ele enxerga o B e eu não sei quem é o B, tá? E no outro, ele enxerga o C e eu não sei quem é o C, tá? Então você vai escolhendo os ângulos de acordo com os valores que você tem. Tudo bem? E as fórmulas, as quatro mais importantes, vocês já viram no vídeo aula passada, tá? Então essa daqui é uma delas, ó. A altura ao quadrado é produto das projeções dos catetos. A altura é 6, as projeções são 12 e x. Tá bom? Certo? Bom, pessoal, a letra C, tá? Toda vez que eu ver, eu tenho que identificar quem é quem, tá? Esse carinha aqui, ó, o 6. Vou começar pela hipotenusa, tá? Tá vendo aqui o ângulo reto, o triângulo grande. Ele tá enxergando esse cara aqui, né, ó? Ele tá enxergando todo esse cara aqui, ó, tá?
esse lado aqui, 3x, 3 mais x, na verdade, né? Ele tá oposto a esse ângulo de 90, tá? Ele tá na frente do ângulo de 90. O ângulo de 90 enxerga ele. Então, esse carinha aqui, ele todo é a minha hipotenusa, tá? Quem é a hipotenusa do triângulo? O lado que ficou oposto ao de 90 graus. No triângulo grande, esse é o de 90 e quem está na frente dele é o 3x, 3 mais x, tá bom? Hipotenusa, ele todo. Esse carinha aqui, ó, o 6, se esse cara aqui é hipotenusa, o 6 só pode ser um dos catetos, tá? Se tivesse esse outro carinha aqui do lado, seria o outro cateto, tá bom? Chama esse lado aqui de B, esse tamanho aqui B. O B seria o outro cateto, tá? Se um é hipotenusa, os outros dois lados são os catetos, tá? Vou botar aqui. Cateto. Tranquilo? Pronto. Esse carinha aqui, ó, a altura vem aqui, forma 90 graus. Vou chamar esse ponto aqui de um ponto D, tá? Esse ponto aqui que a altura toca na hipotenusa, tá? Então, quem tá embaixo, o que é esse 3 aqui? Desculpa. Ele é a projeção do 6, né? Ele tá embaixo desse lado aqui, ó, tá? Ele tá embaixo do 6. Concorda? Tem um lado 6 e esse 3 aqui é como se estivesse embaixo dele, tá? Então o 3, ele é a projeção do cateto que mede 6, tá bom? Tudo bem? Então, 6 é um cateto, quem está embaixo dele é o 3, é a projeção. B é outro cateto, quem está embaixo dele que é o X, essa é a outra projeção, no caso, a projeção do cateto B, tá? Você não precisa sair identificando todo mundo na prova não, mas você tem que ver a figura e saber quem é quem. Saber que o 6 é cateto, o 3 é hipotenusa, o 3 é a projeção, esse carinha aqui se tivesse seria o outro cateto, o X é outra projeção, tranquilo? Já identifiquei quem é quem, vou colocar os ângulos só para vocês entenderem melhor, tá? Por exemplo, no triângulo grande eu tenho esse ângulozinho aqui, ó. Vou pintar ele de preto. Não importa a cor, não importa o tamanho, tá? O que importa é saber que esse ângulo aqui, ele é igual ao cara que está lá em cima, do outro lado da altura, ó. Esse não é a altura? Então esse carinha que está aqui em cima, ó, do outro lado da altura, é igual, tá? Mesma coisa com esse outro ângulo aqui do triângulo grande, que eu vou pintar ele de azul. Tudo bem? Não sei quem é, não me interessa saber no momento quanto vale, mas eu sei que esse carinha aqui, lá na altura do outro lado, lá em cima, ele é igual. Olha ele aqui, ó. Tranquilo? E mais um detalhe. Se aqui é a altura e aqui é 90 graus, desse outro lado aqui, obviamente também é 90 graus. Tá? E outra observação. Quando você soma o ângulo azul e o preto, os dois juntos dá 90 graus, que é o 90 graus do triângulo grande, tá? Então, o azulzinho é só do triângulo pequeno, o preto é só do triângulo médio. Quando você soma os dois, dá o ângulo de 90 graus do triângulo grande. Perfeito? Tranquilo? Certo. Então, ó, quando eu mostrei as formas para vocês na videoaula sobre triângulo retângulo, tá? Que foi a primeira.
eu mostrei duas formas, que foi o seguinte, ó. C ao quadrado é igual a A vezes M, tá? E B ao quadrado é igual a vezes N, tá? Se procura lá, se eu não me engano foi até a primeira forma que eu mostrei no vídeo. Tudo bem? Mostrei essas duas fórmulas. O C, no meu vídeo, ele era o cateto, tá? O B era outro cateto. Tudo bem? O A, no meu vídeo, ele era a hipotenusa. Tudo bem? Aqui o A também era a mesma coisa, né? Era o mesmo triângulo. Hipotenusa. Tá bom? Esse Mzinho era a projeção do cateto C. E esse N, ele era a projeção do cateto B. Tá? Pronto. Se vocês olharem no vídeo ou no livro de vocês, ou no livro que a gente usa, você vai ter essa forma: C ao quadrado igual a M, B ao quadrado igual a N. Quem é o C lá no livro ou no vídeo? É o cateto, e o B é outro cateto. O A é a hipotenusa, o M no livro ou no vídeo, ele é a projeção do cateto C, e o Nzinho, esse cara aqui, ele é a projeção do cateto B, tá? Resumindo, o que está dizendo aqui, ó? Que o quadrado do cateto, o C é um cateto, o quadrado dele é igual ao produto da hipotenusa por sua projeção, tá? Ó, quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa por sua projeção, tá? Isso aqui foi uma das primeiras formas que eu mostrei no vídeo na nossa videoaula, tá? E tá lá no livro de vocês também, nas formas que você olhar no livro. Na hora que você olhar, você vai ver essas formas lá, no capítulo de triângulo retângulo. Tudo bem? Então, ó, quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa por sua projeção. Então, sem perder muito tempo, a gente vai lá no nosso triângulo, quadrado do cateto. Quem é o cateto aqui que a gente tem? O 6. É o único cateto que a gente tem. O B a gente não tem. Então, tranquilo. Quadrado do cateto, 6 ao quadrado. É igual da forma aqui ao produto da hipotenusa. Tranquilo. Quem é a hipotenusa? É todo esse cara aqui, ó. Tá? Não é 3x não. É esse pedaço aqui mais esse pedaço aqui. Então é 3 mais x, a minha hipotenusa, tá? A minha hipotenusa é 3 mais x, que é esse tamanho aqui, ó. Tamanho 3 mais esse tamanho aqui. Então é 3 mais x. A hipotenusa que é esse tamanho todo. Pronto. Quadrado do cateto, 6 ao quadrado, é igual ao produto da hipotenusa, 3 mais x, por sua projeção. A projeção desse cateto aqui que eu peguei. Então, ó, eu escolhi o 6. Quem é a projeção do 6? O 3. Tá? Outra forma de você ver quem é a projeção, tá vendo que o 6 forma esse ângulo preto? Ele forma um ângulo preto com quem? Com o 3. Então, o 3 é a projeção do 6. Ó, tá vendo que o cateto B forma um ângulo azul com esse lado aqui? Qual lado que ele forma um ângulo azul? Com o X. Então, quem forma um ângulo
com o B é a projeção do B, e quem forma o ângulo com o cateto, que é o C, é a projeção do 6, tá? A projeção forma um ângulo com seu cateto, então 3 é a projeção do 6. A projeção forma um ângulo com seu cateto, então x é a projeção do B, tá? Ou só lembra que é quem está embaixo. Quem está embaixo do 6? 3, tá? Então, produto por sua projeção. Quem é a projeção do 6? 3. Pronto. 6 ao quadrado, 36, tá? 3 vezes 3, 9, mais 3 vezes x, 3x. O 9 passa pro outro lado com sinal trocado, né? Tava mais, ele vem menos, igual a 3x. Vou só trocar de lado de novo para ficar organizadozinho, tá? O meu 3x, 3x é igual 36, aqui é menos, tá? Não é vezes não. 36 menos 9 dá 27. Tá bom? Isso aqui, ó, que às vezes você pode se confundir. 36 menos 9, 27, igual a 3x, tá? Se 27 é igual a 3x, 3x é igual a 27, tá? Eu só troquei de lado porque eu prefiro deixar o x do lado esquerdo. Então, ó, o x ele é igual a 27, tá multiplicando, passa dividindo por 3, tá? Então, o nosso x ele é igual a 27 por 3, 9. Tranquilo? Então, eu não usei semelhança, só usei a fórmula. Professor, eu não sei a fórmula. Como que eu poderia formar uma semelhança aí para encontrar a medida x, tá? Vou botar a semelhança aqui, tá? Semelhança, tá? Vou formar ela aqui. Ó, você tem que ter cuidado com os triângulos que você vai pegar, tá? Eu não posso pegar o triângulo médio, porque eu não sei quem é o B, ó, e não sei quem é o X, tá? Tem que ter cuidado. Então, eu vou pegar o triângulo grande todo, com o triângulozinho pequeno, tá? Porque o pequeno eu sei quem é os dois lados. Tudo bem? Então, ó, semelhança do triângulo grande e o pequeno. E eu vou usar, deixa eu ver quem eu vou usar, o ângulo de 90 graus, ó, o ângulo de 90 graus e o azulzinho, tá? Por que eu não uso o preto? Porque eu não sei quem é a altura aqui, ó. O preto ia enxergar a altura no pequeno, eu não tenho a altura. O ângulo de 90 enxerga o 6 e o ângulozinho azul enxerga o 3, tudo bem? Então vou usar o de 90, por exemplo, o de 90 no pequeno ele enxerga o 6, tá lá o 6. O de 90 no grande é esse cara aqui, ó, é esse cara aqui. Ele enxerga a hipotenusa, né? O de 90 enxerga a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o 3 mais x. Então, 3 mais x. Beleza. O azulzinho no pequeno enxerga quem? Quem está na frente dele? Tamanho 3. O azulzinho no grande é esse cara aqui, ó. No grande, o azul enxerga esse cara aqui, ó. A altura não faz parte. O azul enxerga o 6. É quem está na frente dele. 6. Tá? Aí você vai chegar que 6 vezes 6, que é 36, é igual a 3 mais x vezes 3. E esse cara aqui, ó, que a gente chegou com semelhança, 36 igual a 3 mais x vezes 3 é igual a esse cara aqui, ó. Tá? 6 ao quadrado, 36. 3 mais x vezes 3. Tá? Então, ou você usa a fórmula direto, sabendo quem é cada um, ou você simplesmente faz por semelhança.
Tá bom? Tranquilo? Turma, eu queria pedir desculpa para vocês porque quando eu coloquei essa questão, eu não percebi que vocês precisariam usar uma fórmula que eu não mostrei, tá? Que é a fórmula para você encontrar esse Tzinho aqui, ó. Tudo bem? Eu vou mostrar isso só na próxima aula, tá? Então acho que por isso muitos não conseguiram resolver, tá? Mas você vai lá na sua lista, você coloca assim, ó, que o T ele é igual a 13, tá? Faz de conta que a questão te deu que eita, só desculpa pelo cachorro aí, tá? Tá bom? Então coloca na tua listinha aí, ó, o T igual a 13 direto. Faz de conta que eu não botei porque eu errei na digitação, tá? Porque para você achar ele vai usar uma fórmula que eu só vou mostrar na próxima aula. Tudo bem? Então bota aí. Pessoal, só ignora meu cachorro, tá? Coloca aí, ó, 13, o T igual a 13 já direto na questão, tá? Como se fosse um dado da questão. O T já é 13, tudo bem? Beleza? Então você já coloca o 13 aí, ó, como se fosse da questão, tá? Desculpa aí, da próxima vez isso não acontece mais não. Tá? É porque você vai ter... Alguns conseguiram, mas complicou muito para encontrar o T, tá? Aí eu vou mostrar ainda algumas fórmulas para vocês conseguirem encontrar esses valores, tá? Então, ó, triângulo grande, o Tzinho é esse tamanho todo, que está na frente do ângulo de 90 graus, tá vendo? Esse tamanho do triângulo grande está na frente do ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus enxerga ele, que é o T. Então, o T, ele é a hipotenusa, tá? Por que o T é a hipotenusa? Porque ele está na frente do ângulo de 90 graus, esse lado aqui todo, tá bom? O 5, ele é quem? Ele é um dos catetos. Se o T é a hipotenusa, se esse aqui é a hipotenusa, os outros dois que faltam são os catetos. Tá? 12 é um cateto, 5 é outro cateto. Tranquilo? O X aqui, ó, ele tá saindo do vértice e chegando na hipotenusa formando 90 graus. Sai do vértice, forma 90 graus, só pode ser a altura. Tudo bem? Aí, aqui tem um ângulo azul no triângulo, tá? O cateto está formando um ângulo azul com o Y. Se o Y está formando um ângulo com o cateto, é porque o Y ele é a projeção do cateto 5. Vou botar aqui. Do cateto 5. Tudo bem? Tá? É a projeção do cateto 5. Eu não posso dizer que ele está embaixo por causa do desenho, tá? Se o desenho tivesse virado, ele seria o cara que estaria embaixo do 5. Mas você pode ver quem está formando o ângulo com o cateto. É o Y. Então o Y é a projeção do cateto. Mesma coisa, esse carinha aqui, ó. Aqui tem um ângulo, né? No triângulo grande. Pintar ele de preto, pintar de preto. Pá. Pronto. Pintei de preto. O 12 é um cateto. Quem está formando esse ângulo preto com cateto é o Z. Então o Z, vou botar para cá, ele é a projeção do cateto 12. Tudo bem? O Z é a projeção do cateto 12 porque está formando um ângulo com o cateto. O Y é a projeção do cateto 5 porque está formando um ângulo com o cateto 5. Tudo bem? Certo? Beleza. Só um minutinho. Eu fiz a mágica aqui para aparecer a forma que eu vou usar, né? Para não perder muito tempo escrevendo.
A gente acabou de ver na questão passada essa fórmula. Quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa por sua projeção. No vídeo, essa é a fórmula C ao quadrado igual a vezes M, ou ao do outro cateto, que era B ao quadrado igual a vezes N. Tá? No vídeo e no livro, elas estão assim, ó, essa fórmula. Tá? O C é o cateto, o quadrado do cateto, é igual ao produto da hipotenusa, que é o A, vezes sua projeção, que é o N. Produto da hipotenusa, que é o A, vezes a projeção do B, que é o N. Tá bom? Então eu vou usar essa fórmula para encontrar o Y. Tá? Cateto é o 5, tá? Vou botar aqui, ó. Quadrado do cateto, um dos catetos é 5, então 5 ao quadrado, tá aqui, é igual produto da hipotenusa. Quem é a hipotenusa do triângulo? A gente viu que é o T, que é o, no caso, 13, tá? Produto da hipotenusa por sua projeção. Quem é a projeção do cateto 5? É o Y, tá? Então, vezes a sua projeção. Quadrado do cateto é igual a hipotenusa, que é o 13, vezes sua projeção. 5 ao quadrado, 25, igual a 13y. Como eu estava fazendo nos outros, vou mudar de lado, tá? Que eu acho mais bonitinho. Então, 13y igual a 25. Tá bom? Logo, y é 25 sobre 13. Tá bom? Como que eu achei? Quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa por sua projeção. Tudo bem? A mesma fórmula eu vou usar no outro cateto, tá? O outro cateto é quem? 12. Então, o quadrado do cateto é 12 ao quadrado. Ele é igual ao produto da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o 13. Produto da hipotenusa por sua projeção. Quem é a projeção do 12? Quem é que faz o ângulo com 12? É o Z. Tá? É o Z. 12 ao quadrado. 144 vezes 13Z. Ei, meu pincel tá acabando. Vou trocar de lado, ó. 13 é igual, 13Z, né? É igual a 144, tá? Logo o Z, ele é igual a 144 dividido por 13. Nossa, perdi meu pincel, acabou. Tudo bem? Tranquilo? Só um minutinho. Turma, pra gente resolver encontrar o x, eu vou usar essa fórmula aqui, tá? Já apareceu aqui na mágica. Ó, o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos catetos, tá? No nosso vídeo, no livro de vocês, tá assim, ó. A vezes H igual a B vezes C. A é a hipotenusa, H é a altura, B é um cateto e C é outro cateto, tá? Então, hipotenusa vezes altura é igual ao produto dos catetos. A hipotenusa do nosso triângulo, vou voltar aqui, procurar aqui, ó, é o T. O Tzinho é 13, tá? Então, a gente aqui, hipotenusa é 13, tudo bem? H é a altura. A altura do nosso triângulo, ó, é o que a gente está procurando, que é o X. Ajeita aqui, tá? Então, vezes o X é igual a B vezes C, que são os catetos, tá? Um dos catetos do nosso triângulo é 12 e o outro é 5. Então, ajeita aqui. Pra gente, B vezes C é 12 vezes
5. Tá bom? Aí, ó, 13 vezes x. 13x igual a 12 vezes 5, que dá 60. Tá? Então, meu x é igual a 60 dividido por 13. Tá bom? Professor, só tem essa fórmula que eu posso usar? Não. Tá? Você pode tentar usar a semelhança. Tá bom? Você pode tentar usar a semelhança. Você pode usar outra forma que a gente viu. Aqui é o resultado do x, tá? Eu já encontrei todo mundo, tá? Y, o z e o x. Outra forma que você poderia tentar usar é a que a gente já acho que a gente já, acho que a gente usou antes, tá? Que é a altura ao quadrado, ela é igual ao produto dos catetos. Ou produto das suas projeções, tá? Aqui é uma projeção e aqui é outra. Ela tá assim, tá? Por que que eu não usei ela? Porque iria ficar, ó, x ao quadrado. Uma das projeções que a gente achou foi 25 sobre 13, que era o m, tá? No nosso caso, esse carinha aqui, ó, é o y. E esse carinha aqui, nas nossas contas, é o z. Tudo bem? O z que a gente encontrou foi 144 vezes 13. Então, por que que eu não usei essa? Porque eu não achei interessante fazer essa continha, tá? É muito mais difícil, tá? Essa daqui, ó, foi muito mais fácil. Por isso que eu usei essa forma, ao invés de usar essa daqui, tá? Essa daqui daria mais trabalho para a gente calcular esse x aqui, tá? E lembrando que você tem a opção de usar as semelhanças dos ângulos, tranquilo? Aí é essa a correção. Turma, lembrando que qualquer dúvida, vocês podem me procurar a qualquer hora, tá? Só mandar uma mensagem lá no privado que eu ajudo vocês, beleza? Até a próxima aí.